pessoal! Está começando mais uma aula do Partiu IF. Eu sou a professora Ingrid Cerqueira e vamos para mais uma aula, Língua Portuguesa no Partiu IF. A aula de hoje vai falar sobre a estrutura da oração e do período. Então, abordaremos o comportamento sintático da oração e do período enquanto aspecto fundamental para entender o funcionamento estrutural da língua portuguesa. Vamos lá! Mas antes, vocês sabem, já é de praxe, já é nosso costume aqui, começar a nossa aula com aquela breve perguntinha, aquela pergunta que instiga a curiosidade do seu aprendizado. O que esperar dessa aula, hein, professora Ingrid? Vamos nessa? Então, vamos compreender as definições de frase, oração e período. Período simples e composto. Será objetivo também desta aula nós identificarmos a estrutura sintática e os termos essenciais da oração. Vamos reconhecer e refletir sobre a diferença entre período simples, período composto e suas classificações. E é claro, não deixaremos de sistematizar a aprendizagem através da verificação de exemplos práticos de como a análise sintática é cobrada na prática. Observe, essa aula é muito importante. Ela vai te dar base na sintaxe da língua portuguesa. É justamente a questão estrutural da língua portuguesa. Você precisa prestar atenção, anotar no seu caderninho, no seu tablet, as coisas maravilhosas e os ensinamentos que eu trarei aqui para você. Vamos nessa? Então vamos começar pelas definições. Professora Ingrid, então o que seria frase? Frase é o enunciado com sentido completo que pode ou não ter verbo. Por exemplo, que festa animada! Já a oração é uma frase que contém verbo ou locução verbal, estruturada por sujeito e predicado. Por exemplo, a festa está animada. Já o período é o enunciado formado por uma ou mais orações. Exemplo, a festa está animada, mas poderia estar melhor. Então, observe, essas definições são claras para fazer a diferenciação entre esses termos, entre essas nomenclaturas. Você precisa saber o que é uma frase, o que é uma oração, professora Ingrid, e o que seria este período. E, como foi já falado, esse período vai se desdobrar em dois momentos, mas eu não vou antecipar isso. Vamos ao longo da aula descobrindo essas novas classificações, maravilha? Vamos prosseguir. Então, temos aqui os tipos de frases. As frases podem ser declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Vamos ver como cada uma delas se processa, como cada uma delas se comporta na estrutura sintática da língua portuguesa. Quando a frase é declarativa, você vai ter uma afirmação ou negação. Por exemplo, o curso termina hoje. Quando a frase é interrogativa, ela vai pressupor uma pergunta direta ou indireta. Por exemplo, você veio de ônibus? Já numa frase exclamativa, vai expressar a emoção. E essa frase exclamativa vai te dar uma dica interessante. Olhe sempre para o final da frase exclamativa. Tem um sinal de pontuação que expressa essa emoção. Observe, seria diferente se eu falasse "que lindo". Que lindo! Tá? Então, essa exclamação vai ser expressada e também o falante vai expressar isto na sua oralidade, na sua fala, no seu momento de entusiasmo, de expressar surpresa, de expressar algo que é significativo aqui para denotar esta exclamação. Então, a frase exclamativa vai expressar uma emoção. Já a frase imperativa, o próprio nome já está dizendo, vai imperar, né? Vai dar uma ordem, um pedido ou um conselho. Como, por exemplo, faça o almoço, tá? Então, observe como cada frase tem o seu tipo, tem a sua objetividade, tem a sua característica marcante, tem a sua ênfase. Então, uma frase declarativa vai ter a ênfase da negação ou da afirmação.
A frase interrogativa vai se debruçar entre uma pergunta direta ou indireta, já exclamativa, expressar emoção. E a imperativa vai trazer aí a questão da ordem, do pedido, do conselho. Maravilha? Vamos prosseguir. Já a oração, precisamos também falar sobre ela. A oração é constituída. Observe essa questão aí, desta nomenclatura, tá? Algo que é constituído por verbo ou locução verbal. Eu acho que seria bem interessante você marcar isso aí no seu caderninho, você marcar isso aí com um marcador, no seu tablet, porque esta informação aqui é muito importante. Ela vai ser constituída, ela vai ter na sua constituição, na sua estrutura, um verbo ou locução verbal. Ela pode ter sujeito e predicado, ou apenas predicado, quando ela for uma oração sem sujeito. Nossa, prof, como assim? Uma oração sem sujeito? Isso é possível dentro da questão da língua portuguesa, da estrutura formal, da linguagem formal, do padrão da língua portuguesa? Sim, tá? E nós vamos ver como isso se processa. Como, por exemplo, uma oração com sujeito. Os alunos estudaram para a prova. Nesse caso, desta afirmação, o sujeito é justamente esse aqui. Os alunos. Quem que estudou para a prova? Os alunos. Então, o sujeito, os alunos. Já num exemplo de uma oração sem sujeito, nós vamos ter este outro exemplo. Choveu muito ontem. Então, as orações sem sujeito vão ter a questão de ser fenômenos da natureza, né? Então, observe, choveu muito ontem é um exemplo de uma oração sem sujeito. Vamos prosseguir. A partir disso, nós vamos ter a classificação das orações. A oração absoluta, observe o nome dela, ela é absoluta. Ela é independente, ela tem sentido completo. Ela não precisa de complementos, de coisas adicionais, ela não precisa de intermediários, tá certo? Então, observe, a oração absoluta é aquela que é independente e ela já se faz por si só. Estamos felizes. Já as orações coordenadas são independentes, mas ligadas por uma conjunção. Observe, elas são coordenadas, elas precisam de um termo aí para ligá-las, para conectá-las. E o termo adequado na língua portuguesa para este escopo, para este objetivo, para esta função, é justamente a conjunção. As conjunções são esses termos que conectam ideias, que ligam, que fazem conexão entre uma oração e outra, tá? Então, vamos observar o exemplo. Fomos ao parque e jogamos bola. Está mencionado aqui nesse exemplo duas situações. A ida ao parque e o jogo, né? O futebol aí, a ação de jogar bola. E eu preciso, enquanto falante da língua portuguesa, conectar essas duas informações para pressupor que uma é sequência da outra. Então, eu vou utilizar uma conjunção aditiva. Olha, uma conjunção aditiva. Fomos ao parque e jogamos bola. Maravilha? Então, essas são as orações coordenadas, independentes e ligadas por conjunção. Faça essa observação aí no seu tablet, no seu caderninho, que vai ser muito interessante aqui para o prosseguimento da nossa aula. Já as orações subordinadas são totalmente diferentes. Diferentes das coordenadas, elas são dependentes. Elas completam o sentido da oração principal, também chamada de oração absoluta. Observe, espero que você venha. Observe que se eu falar, espero o quê? Você vai me perguntar, espero o quê, professora Ingrid? Espero... E quem espera, espera alguma coisa. Quem espera alguma coisa de alguém. Então, eu espero que você venha, que você esteja aqui comigo conectada nessa aula, que você sempre venha aqui a este canal, a este programa, observar e concluir as suas aprendizagens, modificar aquilo que você tem, né?
as dúvidas aí, modificar isso para ser bem satisfatório nas questões de língua portuguesa, para que você domine aquilo que você precisa dominar e alcance o sucesso aí no seu desempenho escolar. Maravilha? Vamos prosseguir. Por conta disso, nós teremos os termos essenciais da oração. Então, termos essenciais da oração são sujeito sobre quem se declara algo, por exemplo, os alunos estudam. Já o predicado vai ser o que se declara sobre o sujeito. Nesse caso, estudam para a prova seria o exemplo de predicado. Mas também temos outros termos, não é mesmo, professora? Sim, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo, os adjuntos, complementos e acessórios. Mas observe que esses termos aqui são acessórios, os essenciais que você precisa dominar e precisa saber cada um e em sua especificidade é o sujeito e o predicado. Maravilha? Vamos prosseguir. Eles são essenciais. E é necessário também a gente refletir sobre a questão do período simples e composto. Observe, o período vai ser simples quando ele só conter uma única oração, como por exemplo, ela estuda todos os dias. Já o período vai ser classificado por composto quando ele conter duas ou mais orações. Por exemplo, ela estuda e trabalha. Observe a diferença entre eles. É necessário que você observe que o simples vai ter sempre uma única oração, já o composto vai ter duas ou mais. Maravilha? Vamos prosseguir. E aí, ainda dentro dessa categoria de período simples e composto, nós vamos ter outro desdobramento. Sério, professora Ingrid? Sim, sério. Vamos ter agora um outro desdobramento, uma outra classificação que vai dar conta do período composto. E esse período composto, dentro dessa nomenclatura, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Vamos ver como isso se processa. Observe que essa aula está cheia de detalhes. Se atente durante esta aula a esses detalhes, porque eles vão ser essenciais para facilitar o seu aprendizado e para fortalecer a sua base aqui estrutural neste conteúdo de língua portuguesa. Observe que estamos tratando da estrutura sintática, da ordem como as palavras se expressam, da frase, da oração e do período. Então, o período vai ser composto por coordenação quando ele tiver orações independentes ligadas por conjunções, como, por exemplo, algumas conjunções aqui. E, mas, ou. Você precisa saber também ativar esse conhecimento prévio. O e vai ser uma conjunção aditiva. Já o mas vai ser uma conjunção adversativa, vai expressar oposição. Já o ou vai ser uma conjunção alternativa, ele vai indicar alternância. Mas observe o nosso exemplo. Ele chegou e saiu, Já o outro tipo de período, a outra classificação é o período composto por subordinação. Nesse caso, as orações são dependentes. Temos uma oração principal e a outra que é subordinada. É aquela que precisa da outra. Ela não se faz sozinha. Ela necessita deste complemento. No caso, ele disse que viria. Observe como você precisa sistematizar o seu aprendizado. São situações específicas e são termos que precisam ser entendidos em sua estrutura, em sua base e precisam também na relação lógica. Coordenação, orações independentes. Subordinação, orações dependentes. Vamos prosseguir. E agora chegou aquela hora, a hora dos exemplos, a hora que nós vamos sistematizar esse aprendizado com exemplos de aplicações dessas orações no nosso dia a dia, deste conteúdo de sintaxe. Vamos ver como isso se processa. Exemplos práticos, período simples. O sol brilha. Período composto por coordenação. O sol brilha e o vento sopra. Período composto por subordinação. Quando o sol brilha, o dia é bonito. Observe os exemplos na prática.
E agora eu trago para você o meu desafio. Na verdade, não é meu, tá? É do IFMT 2026.1. Tirei essa questão do nosso processo seletivo e o desafio é o seguinte: no estudo de análise sintática, os conceitos de frase, oração e período são frequentemente empregados. Nessa temática, analise as alternativas e marque a opção incorreta. Observe o que o processo seletivo de 2026.1 queria de você, estudante. Ele queria que você detectasse a questão que está incorreta, não é a questão correta. Então, a partir dos ensinamentos dessa aula, das dicas e daquilo que já foi ministrado, vamos observar o que está incorreto aqui, tá bem? Então, vamos lá, venha comigo que nós vamos ler as alternativas correspondentes. A frase é toda unidade linguística com ou sem verbo, de sentido completo e por meio da qual se transmite uma ideia. A oração é a frase ou parte dela, constituída em torno de um verbo ou locução verbal. O verbo é sempre a palavra nuclear, principal da oração. D. Existem orações que não apresentam verbos, porém são assim classificadas por transmitirem uma ideia e informação. Alternativa E. O período é a frase formada por orações. Pode ser simples, formado por uma só oração, ou composto, formado por mais de uma oração. E aí? Agora é a sua vez. É a hora de você testar os seus conhecimentos. Eu vou te dar um tempo para que você pense aí. Qual dessas afirmativas, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou alternativa E, que está incorreta? Eu espero que você acerte, porque estamos aqui justamente para fortalecer essa aprendizagem. É análise sintática e foi cobrada no processo seletivo de 2026.1. Observe como este conteúdo é importante para a sua saga de estudos. Um tempo. Acertou! Se você marcou a alternativa D, observe o que diz a alternativa D. Existem orações que não apresentam verbos, porém são assim classificadas por transmitirem uma ideia e informação. Você aprendeu na aula de hoje que a oração precisa ter verbo. Ela é constituída, lembra lá? Eu pedi para que você marcasse. Ela é constituída de um verbo ou locução verbal. Vamos prosseguir? Maravilha! E agora chegamos à conclusão. Vamos recapitular? Esta aula tratou sobre a estrutura da oração e do período. Frase, oração e período são conceitos interligados, não é mesmo? Mas distintos. Conhecer suas diferenças ajuda na construção e interpretação de textos. Dominar o comportamento sintático amplia a clareza e a expressividade em língua portuguesa. Pratique, identificando, criando frases com orações e períodos variados. Maravilha? E eu estou agradecida por você ter continuado seus estudos aqui com a gente. Observe o quanto que você já aprendeu e o quanto esse conhecimento tem tudo a ver com o processo seletivo do IFMT. É o que você vai querer para a sua vida, para o seu futuro, ingressar no Instituto Federal. Observe como eu estou agradecida por essa aula maravilhosa, pelos conhecimentos aqui sistematizados. Eu fico feliz quando eu consigo mediar o aprendizado, trazer coisas novas para que você avance nos conteúdos de língua portuguesa. Eu vou ficar por aqui agora, mas daqui a pouco eu estou de volta. Muito obrigada!